Bom dia, alunos do oitavo ano. Essa é a nossa aula de inglês. Essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre e na aula de hoje nós vamos começar a apostila do quarto bimestre. A nossa aula de hoje é sobre a diferença do inglês britânico e do inglês americano. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, o inglês americano é o inglês falado nos Estados Unidos e o inglês britânico é o inglês falado na Inglaterra. É o mesmo inglês, porém existem algumas diferenças. É como, por exemplo, o português do Brasil com o português de Portugal. É o mesmo português. A gente até entende se conversar com alguém de Portugal. Porém, a gente vai ter algumas dificuldades porque muda um pouco o sotaque e uma ou outra palavra tem a forma de falar diferente, tá? Então é a mesma coisa. É o mesmo inglês, porém tem um pouco de sotaque diferente e algumas palavras são diferentes para o mesmo significado, ok? Então, lá no início, né, na unidade 1, vocês têm aqui um texto, American and British, falando sobre essas diferenças. E aqui, olha, vocês têm algumas palavras que são diferentes, porém têm o mesmo significado. Por exemplo, apartment e flat, que é apartamento. Então, nos Estados Unidos eles falam apartment, na Inglaterra eles falam flat. Então aqui eu gostaria que vocês pesquisassem o significado de todas essas palavras para vocês entenderem melhor, tá? O que significam e qual é a diferença entre esses dois lugares. Então aqui tem uma atividade, tá? Pesquisar o significado de todas as palavras. Vocês vão ver que tem o mesmo significado, porém formas diferentes de falar de acordo com o lugar, tá? Desse lado de cá é os Estados Unidos e desse lado de cá a Inglaterra, ok? O inglês britânico e o inglês americano. Aqui na próxima página, a atividade é completar a frase colocando US, que significa United States, ou seja, Estados Unidos, or Britain, tá bom? Que é britânico. Então, vocês vão observar a imagem e a frase e completar colocando se é dos Estados Unidos ou se é da Inglaterra, se é britânico. Por exemplo, então, em um lugar eles dirigem do lado direito, em outro lugar eles dirigem do lado esquerdo. Qual lugar? Ah, mas eu não sei. Então, vocês podem pesquisar, ok? Aqui, olha, eu tenho pontos turísticos. Então, a Estátua da Liberdade é dos Estados Unidos ou é da Inglaterra? E do lado de cá, o Big Ben é dos Estados Unidos ou é da Inglaterra? É britânico, tá? E aqui vocês têm, olha, White House, a Casa Branca. E aí vocês vão me dizer se é dos Estados Unidos ou se é da Inglaterra, escrevendo US or Britain. E do lado de cá vocês têm o Palácio de Buckingham, tá? E aí vocês vão colocar se é Estados Unidos ou se é Britain, Inglaterra, tá bom? Britânico. Agora vamos lá para o próximo exercício. Vocês têm aqui, olha, um quadro que não tem as respostas na apostila. É também uma atividade de pesquisa. Vocês devem pesquisar sobre 3 países, que é os Estados Unidos, a Austrália e o Brasil. O que vocês vão pesquisar? A área, tá bom? É só vocês colocarem no Google que vocês vão encontrar. Qual é a área dos Estados Unidos? Qual é a área da Austrália? Qual é a área do Brasil? Qual é a capital desses 3 países? Qual é a população, quantidade de pessoas que moram em cada um desses países? Head of State ou Head of Government. Vocês vão colocar quem é o presidente, tá bom? Atual. Currency é a moeda. Então, vocês vão colocar qual é a moeda usada em cada um desses países.
E por último, tourist features é um ponto turístico, tá bom? Então vocês vão escolher um ponto turístico de cada um destes lugares e escrever um ponto turístico dos Estados Unidos, da Austrália e do Brasil. A próxima atividade é ler este texto, tá bom? E marcar verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Vocês não precisam fazer a tradução do texto todo. O que vocês podem fazer? Vocês podem ler a afirmação e procurar no texto. Essa afirmação está igual? Se não estiver, vocês vão colocar falso. Por exemplo, a primeira afirmação é: The Statue of Liberty is located in Toronto, Canadá. A Estátua da Liberdade está localizada em Toronto, Canadá. E aí vocês vão vir aqui no texto procurar essa informação. Olha, tá bem aqui no início. The Statue of Liberty is a huge sculpture that is located on Liberty Island in New York. Então é falsa, porque ela está em Nova York e não no Canadá. Entenderam como vocês vão fazer? E por último, tá bom? A atividade que está na página 234, vocês vão pegar essas 12 palavras e separar. Ou seja, vai ficar 6 palavras de um lado, 6 palavras de outro, observando aí a bandeira, né? De cá vocês têm a Inglaterra e de lá vocês têm os Estados Unidos. Lá no início, né, da unidade, vocês têm quase todas as palavras que estão aqui. Então, por exemplo, na Inglaterra eu falo futebol, nos Estados Unidos eu falo soccer, tá bom? E assim vocês vão fazer com as outras palavras. Lembrando que vocês podem olhar lá na primeira página, tá bom? Aqui, olha, vocês têm quase todas as respostas. O que faltar, vocês pesquisem na internet, ok? E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais, bye bye!